Finalmente as vacinas estão chegando e talvez o fim da pandemia se aproxime. Eu já gravei vídeo aqui no canal lá no começo da pandemia explicando por que demorava tanto a elaboração de uma vacina segura. Eu já gravei um vídeo falando de quando eu participei do teste das vacinas como voluntário e recentemente gravei um outro vídeo explicando a diferença de cada uma das vacinas. Se você ainda não viu, depois desse vídeo, clica lá para conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. E hoje a gente vai falar sobre o histórico das vacinas, como elas foram desenvolvidas e como que chegamos até o que temos hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, o meu nome é Gustavo Lenci Marques, eu sou médico, especialista em cardiologia e clínica médica, doutor em medicina interna e também professor universitário. Aqui no canal a gente discute temas relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma simples e descomplicada, destinada a você que é médico ou não. Seja muito bem-vindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito e deixar o like, porque isso ajuda muito o canal. Agora vamos para o vídeo. Algum tempo atrás, não era incomum um médico, ao atender uma criança, ouvir, por exemplo, esse som. Esse é o som de uma criança com coqueluche. Ou então a gente vê crianças e adultos com sequelas da poliomielite causando deficiência física. Ou ainda pessoas com surdez causada por rubéola, por exemplo. E isso cada vez está mais raro graças ao desenvolvimento das vacinas. Também nós sabíamos que a expectativa de vida da população era muito menor, a mortalidade infantil era absurdamente alta há um século atrás. E isso reduziu muito nos dias de hoje, por uma série de fatores, claro, como por exemplo, as melhorias das condições sanitárias, o desenvolvimento dos antibióticos e, sem dúvidas, as vacinas foram parte essencial nisso. Então, para contar a história para vocês, a gente vai voltar lá no século XVIII. Naquela época, nós tínhamos uma pandemia que já durava alguns séculos, que era a pandemia da varíola. Para vocês terem ideia da gravidade que ela estava, naquela época ela já chegava a matar em torno de 400 mil pessoas por ano no mundo, o que é um número muito relevante, mas sem falar nas sequelas físicas que ela deixava nas pessoas. Então ela tinha um dano na mortalidade, mas também graves sequelas que ficavam para o decorrer do tempo. E foi nesse período, em 1796, que um médico chamado Edward Jenner percebeu uma coisa. Ele percebeu que as mulheres que trabalhavam ordenhando vacas, elas estavam mais protegidas, elas não pegavam tanto varíola. E ele percebeu também que elas desenvolviam uma forma de varíola nas mãos, que era mais leve e acometia só as mãos. E depois de desenvolver isso, elas acabavam não tendo a varíola. E ele ficou se perguntando, por que será que isso está acontecendo? Ou seja, diante dessa observação de que quem pegava essa varíola mais leve não pegava a varíola, devia ter algum certo fator de proteção. Pensando nisso, ele resolveu fazer um experimento. Ele foi lá então e pegou o pus das bolhas que formavam na mão dessas ordenhadoras e injetou numa criança. A primeira criança que recebeu isso foi um menino chamado James Phipps, que tinha 8 anos na época. O James acabou desenvolvendo essa forma de varíola e logo após se curar dela, o Edward ficou se perguntando, será que o James ficou imune? Aí ele teve a segunda ideia, o que hoje pode parecer muito estranho, mas ele foi lá e pegou o pus de pessoas com varíola e colocou nele para ver se ele ia ter varíola ou não. Ele fez isso. Lá no século XVIII, talvez isso pudesse. Hoje em dia, obviamente, isso seria antiético, né? Você injetar a doença intencionalmente em alguém. Passado esse comentário, ele percebeu que o James não desenvolveu varíola, estando assim imune. Obviamente que seus métodos nada ortodoxos foram muito criticados já naquela época e logo na sequência mais gente começou a praticar isso para ver se de fato gerava essa imunogenicidade e gerou. E a partir disso, da infusão de um vírus da varíola que causava uma varíola mais leve e gerava uma resposta cruzada, foi desenvolvida a vacina. A vacina começou a ser produzida e foi sendo desenvolvida ano após ano, até que uma doença que afetava o mundo todo foi considerada erradicada nos anos 80. E após o sucesso dessa ideia do Edward, muita gente começou a fazer pesquisas também, com a ideia de você injetar um vírus menos grave para que a pessoa tenha uma doença mais leve e fique imune. No entanto, a próxima grande vacina ela só foi surgir quase um século depois. Em 1885, o pai da microbiologia Louis Pasteur desenvolveu a primeira vacina contra a raiva, utilizando essa ideia de vírus atenuados em laboratório, né? Ou seja, vírus mais fracos. Dali para frente, várias vacinas começaram a ser desenvolvidas, como por exemplo a BCG, que é a vacina para tuberculose, para as formas graves de tuberculose, a DTP, que é a vacina tripla que protege contra difteria, tétano e coqueluche, entre uma série de outras. E dentre essas, outra que vale a pena mencionar
mencionar aqui foi já na década de 40. Naquele período começou a acontecer uma epidemia de poliomielite nos Estados Unidos. Então, muitas crianças começaram a adquirir a poliomielite, a desenvolver sequelas e muitas delas começaram a fazer insuficiência respiratória por fraqueza dos músculos, né? Levando a cenas como essa que a gente está vendo aqui, que são os chamados pulmões de aço, que são os precursores lá do nosso ventilador mecânico atual, que foi tão comentado aí na pandemia. Em 1948, iniciou-se um esforço muito grande lá nos Estados Unidos para o desenvolvimento da vacina. E em 1955, finalmente, chegou, desenvolvida por um virologista chamado Jonas Salk, utilizando o princípio de vírus inativados, ou seja, vírus que não tinham capacidade de causar a doença, mas geravam proteção, como se fossem vírus mortos. E alguns anos após, em 1961, um médico polonês chamado Albert Sabin desenvolveu a vacina oral contra a poliomielite, que foi a vacina que de fato popularizou isso pela facilidade de aplicação, né? Apenas algumas gotinhas pela boca. E esse foi o pilar da erradicação da poliomielite em vários países do mundo. No Brasil, a gente teve as campanhas nos anos 80, principalmente começo dos anos 90, do Zé Gotinha, que era uma campanha do governo para estimular a população e as crianças a tomarem a vacina. Com isso, nos anos 90, o Brasil conseguiu erradicar a poliomielite, ou seja, sem nenhum caso de transmissão interna aqui. E como eu comentei em outro vídeo lá das atualizações da medicina, a polio foi erradicada no continente africano apenas nesse ano. E agora, alguns poucos países ali no Oriente Médio e Ásia que ainda têm casos de polio. Estamos perto de chegar ao que foi a varíola lá no passado. Bom, e aí pode vir a pergunta, vimos tudo isso, chegando hoje, a vacina pode acabar com a pandemia? Veja esses gráficos que eu acho que vão te animar. Aqui eu tenho um gráfico do que aconteceu com as doenças após o desenvolvimento das vacinas. E veja que muitas delas simplesmente reduziram absurdamente a taxa de transmissão após o desenvolvimento. E aqui nós temos doenças altamente transmissíveis, como por exemplo o sarampo, que transmite de uma forma muito fácil. E sem falar que muitas dessas vacinas colocadas nesse gráfico aqui que eu coloquei, elas trazem uma taxa de proteção menor do que as vacinas que estão em desenvolvimento no período atual. De forma que sim, a gente pode ter muita esperança que essas vacinas funcionem e a gente chegue ao fim da pandemia. Bom, agora você pode estar se perguntando, pô, levou mais de um século para eu ter a vacina lá da varíola até a próxima vacina. Como é que em 10 meses a gente desenvolveu a vacina tão rápido? Isso aqui é o tema do próximo vídeo, da semana que vem. Por que a vacina saiu tão rápido dessa vez? E será que é seguro eu usar ela? Vamos combinar o seguinte, se esse vídeo chegar em 1000 views e pelo menos 300 likes antes da semana que vem, eu já libero esse segundo vídeo a respeito de por que a vacina foi tão rápida. E por isso é muito importante que você compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o like se você gostou desse vídeo e comente aqui sugestões de temas futuros. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Nossa, quantas vezes eu vou ter que falar de vacina ainda? Nossa, eu já dei uns 5, 6 vídeos aqui no canal sobre vacina. Clica aí, gente, para ver eles. Ó, estão aparecendo aqui alguns deles. Até a próxima.